Olá, eu sou o professor Wesley Gomes da Universidade Federal da ABC e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Ressalto aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente durante o período letivo. Bem, o objetivo do vídeo aqui é fazer análise de treliça por meio do método dos elementos finitos. Para isso nós estamos utilizando um exemplo bem simples, né? A gente vê aqui que a treliça que a gente vai analisar via MEF, ela contém 2 barras. Isso mesmo, tá? A intenção aqui é apresentar o passo a passo da aplicação do MEF para análise de treliça, utilizando esse exemplo simples porque uma treliça com mais barras, esse exemplo com mais barras dificultaria bastante a apresentação aqui utilizando o cálculo manual. Tá? A intenção é desenvolver esse exercício. Na verdade, esse exercício ele já foi até desenvolvido em sala de aula. A intenção aqui é reproduzi-lo no vídeo para que a gente possa reforçar observações que foram colocadas em sala de aula naquele aspecto de fazer uma apresentação da aplicação do MEF para análise de treliça, já pautando questões possíveis que podem surgir dentro de uma lógica de programação que vai ser utilizada para aplicar o MEF na estruturação de um programa para aplicação do MEF para análise de treliças, e aí sim você utilizar qualquer exemplo, a fazer a simulação desse exemplo maior utilizando o seu programa. Então a treliça ela tem 2 barras, a incidência nodal ela foi definida aqui, os nós 1, 2 e 3, o sistema estrutural ela tem 12 por 8 aqui, né? E uma força concentrada aplicada no nó 2 na direção X. Então vamos só colocar aqui o nosso sistema de coordenada global da treliça, tá? Vamos identificar o sistema de coordenada global aqui, associado ao nó 1, porque a partir do sistema de coordenada global definido, nós vamos construir uma tabela definindo as seguintes informações. A gente vai caracterizar especificamente os elementos, a incidência nodal do elemento, definindo o primeiro nó dele como nó I, o segundo nó do elemento de barra de treliça como o nó J, as coordenadas nodais em relação ao sistema de coordenada global adotado, com essas informações das coordenadas eu posso calcular o comprimento do elemento finito e finalmente o seno e o cosseno, tá, do ângulo que vai ser caracterizado lá, que vai ser aplicado lá para a definição da matriz de rigidez de cada um desses elementos finitos. Então, o que a gente fez em sala de aula e estruturou em sala de aula foi justamente um elemento mestre, um elemento finito mestre de nós I e J, tá? Aqui eu tenho justamente a incidência de I para J, o meu sistema local de coordenada ele está nesse sentido, e para esse sentido nós conseguimos caracterizar o cosseno e o seno desse alfa aqui da transformação, quem assistiu o vídeo anterior viu a necessidade de se transformar parâmetros de um sistema local, tá, para parâmetros descritos no sistema global. E a gente justamente está descrevendo a partir desse elemento mestre, relacionando com essas informações que foram apresentadas aqui na tabela, para a gente ter condições de calcular o seno e o cosseno que vão a definir plenamente a matriz de rigidez de cada elemento de barra de treliça, a partir da incidência nodal definida. Então, a gente tem aqui o XI, YI e o XJ
YJ. Com isso daí fica muito fácil, né, definir, por exemplo, o comprimento do elemento finito, ou seja, o comprimento da barra, que vai ser dado pela raiz quadrada de xj menos xi ao quadrado, mais yj menos yi ao quadrado. Ok? E o seno de alfa, né, representado por S aqui, ele vai ser dado por yj menos yi dividido pelo comprimento do elemento, e o cosseno x de j menos xi dividido pelo próprio comprimento do elemento. Bem, com essas informações, fica possível agora a gente definir, tá, todos esses elementos aqui da minha tabela. Então, o elemento 1, a gente vai adotar a incidência nodal de 1 para 2. Isso faz uma diferença, a gente já explicou isso em sala de aula, a gente já explicou isso também no vídeo anterior. Tá? A incidência nodal, ela me define, né, a direção alfa, tá? Que vai caracterizar o seno e o cosseno pertencente lá à definição lá, está dentro de cada um dos elementos que constitui a minha matriz de rigidez 4x4, de dimensão 4x4. Então, a gente tem a coordenada do nó 1 definida como 0, coordenada do nó 2, 12, tá? 0, 8, seguindo aí o sistema de coordenada global definido no problema, que está atrelado ao nó 1. O comprimento eu tenho 14,42 centímetros. Deixa eu melhorar a apresentação aqui do número. 14,42. O seno é 0,555 e o cosseno 0,83. O elemento 2, a incidência nodal vai ser do nó 2 para o nó 3. A gente completa aqui os dados da tabela. Com as expressões anteriores aqui apresentadas, a gente consegue determinar o L, o S e o C. 8, 0, 8, menos 1 e 0. Bem, com essas informações, é possível definir explicitamente, a matriz de rigidez do elemento 1, a K1, na verdade, aqui a gente utilizou, esses dados aqui, seno e cosseno, mais as propriedades do material aqui destacadas, tá? A gente precisa aqui das propriedades do material também, o modo de elasticidade, na verdade, é a área da seção transversal, da minha barra, para contemplar, finalmente, a matriz de rigidez com esses valores aqui que a gente vai apresentar. Tá? 47050 menos 701580 menos 47050 menos 47050. Aí a matriz ela é simétrica. Aqui possivelmente a gente vai precisar de mais espaço. Vamos organizar aqui. 4,
7050 menos 70 580 e menos 47050. E a gente continua completando aqui a minha matriz. Né? O que foi que a gente fez? A partir do módulo de elasticidade da área da seção transversal definida, do L do elemento e o S e o C, ou seja, o seno e o cosseno das minhas barras, a gente consegue caracterizar a matriz de rigidez de cada elemento. A questão depois é levar esses elementos da matriz de rigidez aqui de cada elemento para a posição correta dele tá na matriz de rigidez global. Por quê? Porque o meu sistema ele vai ter uma dimensão 6x6. Tá? Afinal, o meu KG, né, final, o K global, ele vai ter uma dimensão 6x6. E essa matriz de rigidez aqui, ela tem uma dimensão 4x4. Então, a partir de um mapeamento, a gente tem que levar essas posições dos graus de liberdade aqui, locais aqui desse elemento, para a posição global da matriz de rigidez. Tá? Isso já foi explicado também em sala de aula, que a gente utiliza ou a matriz de espalhamento, aqui, não é? Manualmente, ou num viés de programação, a gente tem que pensar em outra estratégia para levar esses graus de liberdade aqui dos elementos para as posições dele corretas na matriz de rigidez global. A gente também já fez uma discussão, né, desse procedimento em sala de aula para treliça, tá? E agora, né, na última aula, para quando da análise de problemas planos por meio do MEF. Então, esse é o K1, tá? A gente vai agora definir a minha K2, tá? A K do elemento 2, a K do elemento 2. Ela tem essa apresentação aqui, 0, 0, 0, 0. Isso porque esse 0, 0, 0, porque a barra ela está já na vertical, né? Ela já está, a coordenada local dela coincide com a coordenada global. O eixo da coordenada dela coincide com um dos eixos da coordenada global. E aí, por isso que a gente tem bastante zero. 8, vou apagar aqui. 8, 3, 8 vezes 10 é 5. Fecha agora. E finalmente aqui o restante da minha matriz. 0, 0, 0, 0 e 0, menos 1, 8, 3, 8, 10 é 5, 0, 1, 8, 3, 8, 10 a 5. Vamos fechar aqui só a minha representação matricial e continuar com o exercício. Veja que, utilizando o exemplo aqui com mais barras, seria muito difícil essa apresentação, não é? Tá, demandaria bastante tempo aqui de vídeo, e aí o vídeo começa a ficar muito grande, tá? Então, a intenção agora é levar o K1 e o K2, que tem dimensão 4x4, para a dimensão da minha K global, para a dimensão da K global, que é justamente 6x6. Bom, a gente faz isso utilizando, né, a matriz de mapeamento, de espalhamento. A matriz de mapeamento ela vai ser caracterizada pela comparação entre os graus de liberdade globais do meu sistema, no caso aqui U1, V1, U2, V2,
U3 e V3. Na verdade, a gente não chegou nem a definir esses graus de liberdade aqui, né? Mas eles estão implícitos, né? Aqui, quando eu definir a incidência nodal, né, eu vou ter aqui, vamos só destacá-los. Deixa eu escolher uma cor aqui diferente. Tá? Eu vou ter aqui os graus de liberdade associados aqui no sistema global, né? O U1, o V1, o U2, o V2, o 3 e V3. Perfeito? Então vamos passar para a apresentação aqui que a gente estava desenvolvendo, que era justamente a estruturação da minha matriz de espalhamento. Então eu tenho aqui o 1, V1, o 2, V2, o 3, V3, né? Essa matriz, ela justamente ela é construída, ela é definida a partir da comparação do vetor de graus de liberdade global com o vetor de graus de liberdade locais do elemento. Então, no elemento 1, por exemplo, eu tenho esses graus de liberdade, o 1, V1 e o 2, V2. Tá? Para eu ter compatibilidade matricial aqui, né, essa matriz aqui, ela precisa ter a dimensão 6×4, porque aqui eu tenho uma dimensão 6×1 e aqui eu tenho uma dimensão 4×1. Então, possivelmente aqui, essa matriz, ela tem uma dimensão 6×4, onde os elementos dessa matriz são elementos unitários ou nulos. Unitário quando o grau de liberdade global aqui coincide com o grau de liberdade local do elemento. Nesse caso, né, o 1 é igual ao 1. Perfeito, então vem 1. A comparação de 1 agora com os outros graus de liberdade me dá uma resposta falsa, ou seja, fisicamente eles não têm correspondência. Então, por isso que eu tenho aqui 3 zeros. E aí, eu sigo com essa construção da matriz de espalhamento. Então, V1 não é igual a 1, V1 é igual a V1, ok, tá? E assim, a gente constrói essa matriz de espalhamento. Vou colocar aqui os outros elementos seguindo a lógica que eu acabei de definir. E finalmente, né, essas duas linhas aqui, que são nulas porque eu não tenho correspondência do U3 e do V3 com os graus de liberdade desse elemento 1. Então, essa matriz aqui é a matriz de espalhamento definida como A1. A matriz de espalhamento A2 ela é construída de uma forma similar. Tá? Então, eu vou ter que comparar esse vetor global com os graus de liberdade, o vetor de graus de liberdade global com o vetor de graus de liberdade locais, que nesse caso do elemento 2, são esses graus aqui, o 2, V2, o 3, V3. Então, fazendo essa comparação de forma similar à que foi desenvolvida, a gente vai chegar numa A2 com a mesma dimensão de 6×4 e a apresentação dela é essa daqui. Claro, as duas primeiras linhas elas são nulas, porque a gente não tem correspondência entre os graus de liberdade locais desse elemento 2 com os globais, e a gente passa a ter unidade a partir da terceira linha. Então, aqui, aqui na terceira coluna, e finalmente a definição da A2 com este elemento aqui, tá? Afinal, como 1. Ok, perfeito.
Então, com essa apresentação, eu posso agora caracterizar, definir a minha matriz de rigidez global a partir dessa conta aqui, ó. A K global do meu sistema, né? Ou seja, a matriz de coeficientes do meu sistema, que é caracterizada pela matriz de rigidez, a K global, ela vai ser calculada a partir dessa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ela vai espalhar, só confirmar, aqui eu tenho uma dimensão 6 por 4, aqui eu tenho uma dimensão 4 por 4, e a transposta vai me dar uma dimensão 4 por 6, me gerando aqui, finalmente, uma dimensão 6 por 6. Então, essa matriz aqui vai ser 6 por 6, que eu posso somar diretamente com essa outra, a matriz 6 por 6. Com essa condição, nós vamos ter uma matriz 6 por 6. Né? A questão agora é escrever essa matriz 6 por 6 aqui. Vamos tentar fazer isso. Então, a gente vai ter uma matriz 6 por 6. Olha só. Essa matriz, nós vamos identificar os elementos aqui. Né? A partir daquela soma anterior, a gente vai, né, escrever esses elementos aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, eu vou ter, né, esse primeiro elemento, 7,580, 70,580, depois 4,7,0,50, depois menos 70,580, menos 4,7,0,50 e finalmente 0 e 0. Olha só, essa matriz aqui, ela é simétrica, tá? Então eu vou escrever aqui com outras cores, só para a gente destacar essa simetria. Menos 70,580, depois menos 4,7,0,50, 0, 0. Já está até fugindo aqui da área. Vamos voltar. Ok. Então, vamos agora completar. Vou escolher uma outra cor aqui. Então, esse outro elemento, 31,370. Menos 4,7,0,50. Depois, menos 31,370. 0, 0. E a simetria dela. Menos 4,7,0,50. Menos 31,370. 0 e 0. Agora a gente vai preencher mais uma parcela da matriz. Quatro, 7, 0, 50, 0, 0. A simetria. Quatro, 7, 0, 50, 0, 0. Agora,
2, 1, 5, 1 vezes 10 elevado a 5, 0, menos 1, 8, 3, 8 vezes 10 elevado a 5. Simetria dela, 0 e menos 1, 8, 3, 8 vezes 10 elevado a 5. Aí a gente tem agora esse elemento daqui nulo, aqui 0, e finalmente o 1, 8, 3, 8 vezes 10 elevado a 5. Então, na organização da matriz aí, né, de vocês podem aqui estabelecer, né, para cada coluna e para cada linha os graus de liberdade globais em ordem crescente, tá? Então aqui vai ter, né, a definição de o 1, V1, o 2, V2, o 3, V3, né, para cada coluna e para cada linha, né, aqui também o 1, V1, o 2, V2 e o 3, V3. O 3, V3. A gente precisa, para montar o meu sistema global, né, o sistema K global, né, U global, F global, ou seja, para a gente definir esse sistema inteiro, eu preciso justamente da definição do F global. O F global é muito simples, porque a gente, na verdade, só tem uma única força aplicada no nó 2 na direção x, ou seja, associado ao grau de liberdade 3, que é o grau de liberdade U2. Perfeito? Então, a minha F global aqui, né, ele vai ser 0, 0, 50 e o restante 0. 0, 0, 0. Bom, se a gente tentar resolver esse problema, né, com a matriz KG escrita dessa forma, a gente não vai ter sucesso. Por quê? Porque essa KG aqui, a gente está embutido nela ainda, né, a movimento rígido. A gente precisa aplicar as condições de contorno do meu problema. As condições de contorno, eles estão associadas no nó 1 e no nó 3 do meu problema, ou seja, são engastes. Ele impede o deslocamento tanto na direção X quanto na direção Y. A metodologia que a gente está utilizando no curso para aplicar as condições de contorno essenciais do problema, nesse caso, condição de contorno homogênea, é justamente procurar os graus de liberdade que estão prescritos, nesse caso, o 1, V1, o 3 e V3, procurar os elementos da diagonal principal, não é? Aqui destacados de preto. Esses são os graus de liberdade. Como a condição de contorno essencial é homogênea, a gente substitui esse elemento da diagonal principal por 1. Zera linha e coluna correspondente a esse grau de liberdade. E substitui no vetor de força, né, os elementos do vetor de força por 0. No caso, eles já são 0, mas a gente teria que, caso não fossem 0, a gente teria que substituí-los por 0. Então, nosso sistema originalmente 6x6 virou um sistema, na verdade, 2x2. Então, esse sistema 2x2,
esse sistema 2x2, ele tem, né, a seguinte apresentação. Então eu vou ter aqui 70, 580, 47050, 47050, 2151 vezes 10 a 5. Os parâmetros cinemáticos aqui que serão determinados, justamente os deslocamentos em coordenadas globais do nó 2, e aqui o meu vetor de força 50, 0. Resolvendo esse sistema de equação, a gente chega nesse vetor deslocamento. Então a gente vai ter o vetor deslocamento U2, V2, dado por 8,293 vezes 10 a menos 4 e menos 1,814 vezes 10 a menos 4, isso aqui centímetros. E fisicamente, né, faz sentido, tá, os sinais aqui apresentados. O deslocamento na direção X ele é positivo, enquanto na direção Y ele é negativo, né? O nó ele desce um pouquinho na direção Y. Depois do campo cinemático determinado, o que a gente... vale lembrar que esses graus de liberdade aqui estão descritos em coordenadas globais. Então, a intenção aqui do nosso problema também é determinar, por exemplo, as reações de apoio da minha estrutura e os esforços nas barras. A reação de apoio é muito simples, né, de se estabelecer. O que a gente faz? A gente, na verdade, quando construiu, né, esse sistema, no vetor F aqui, a gente não considerou as reações de apoio, porque justamente quando da aplicação das condições de contorno essenciais, esses valores aqui incógnitos das reações de apoio, eles iriam desaparecer. Na verdade, né, o meu F global, final, ele é composto das forças externas ativas e reativas. A gente só apresentou as forças externas ativas, mas ele contempla também as reativas, tá? Então, para eu determinar as reativas aqui, que é o meu vetor de força R, basta eu pegar a minha matriz de rigidez antes da aplicação das condições de contorno, multiplicar pelo vetor deslocamento agora determinado, tá? Com todos os parâmetros cinemáticos, menos o vetor de força, tá? Então, é muito fácil. A gente já tem essa K que está lá em cima, né? Definida aqui, ó. É essa K 6 por 6, né? A gente vai pegar um U 6 por 1, né? Com 0, 0, esses dois valores, depois 0, 0, menos o vetor de força, representando aqui as cargas ativas, né? Então, eu tenho que obter o equilíbrio, né? Então, isso daqui me representa obrigatoriamente o equilíbrio, né? Essa força gerada aqui vai me dar o valor das reações de apoio para eu recuperar, né, o equilíbrio do problema. Perfeito. Tá? Se eu fizer isso, eu vou encontrar, né, o seguinte vetor de reação, né, de apoio. O meu vetor R aqui, ele vai ser dado por menos 50, menos 33,33, 0, 0, ou seja, internamente no nó 2 não tem carga reativa, né? As cargas reativas estão no nó 1 e no nó 3, e finalmente 33,34. Ok, perfeito. É só fazer essa continha daí para conferir, né, que esse vetor me apresenta esses valores aqui, tá, definidos. Por fim, para a gente terminar o exercício, que já está ficando
bem grande, né, mesmo para essa treliça simples. A questão agora é determinar as forças, né, o que eu quero agora é determinar as forças normais nas barras. Aqui a questão é a seguinte: as forças normais nas barras, elas estão em coordenadas locais, ou seja, a força normal ela segue o eixo da barra. Só que as forças locais nodais que a gente vai obter, né, inicialmente, elas estão vinculadas ao sistema de coordenada global. É bom lembrar isso. Né? E aí, por meio da transformação, a gente pode levar essa informação global, né, para a local. Como a gente consegue, na verdade, caracterizar essas forças nodais globais? Basta eu pegar, né, a K de cada elemento, multiplicar pelo deslocamento, né, o deslocamento de cada elemento, que eu vou obter esse vetor de força, né, elemental, mas na coordenada global. Por quê? Porque tanto isso quanto isso está descrito em coordenadas, né, globais. Então, no caso do nosso primeiro elemento finito, se eu pegar aquela matriz 4x4, K1, que foi descrita, não é? O vetor 4x1, não é? Definido por 0, 0, e o resultado que a gente calculou aqui anteriormente, tá? Para o 2 e V2. A gente vai encontrar, não é, 4 entradas desse vetor de força que vão, após uma transformação, me descrever a força normal na barra. Então, para esse problema daqui, né, no caso do elemento finito 1, a gente, com essa conta, a gente vai chegar nesses resultados aqui. 50, 33,33, 33,33 para baixo e 50 da direita para a esquerda. Cuidado que vetorialmente isso aqui vai me dar positivo esses dois valores e esses dois valores aqui negativos. Vou colocar eles aqui, só para a gente não perder isso de mente. Então, a gente sabe que a transformação, né, T, que foi definida em sala de aula, ela foi definida a partir dessa condição. Se eu tenho informação local para obter uma informação global, basta eu aplicar a matriz de transformação, que é a matriz constituída lá por cossenos e senos. Tá? E para eu ter a transformação inversa, ou seja, dados elementos no sistema global, para eu obter elementos no sistema local, basta eu construir a transposta dessa matriz de transformação, que é igual à inversa. E eu consigo caracterizar aqui o meu vetor local. Fazendo isso, né, para os dados do meu problema, não é? Ou seja, para os dados da minha barra 1, por quê? Porque aqui eu vou ter que constituir essa minha T transposta. Eu vou precisar caracterizar cosseno e seno. Né? Essa matriz T transposta aqui, ela tem essa cara daqui, ó, né? Cosseno, seno, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 0. Depois 0, 0, 0, 0. Aqui cosseno, seno, menos seno, cosseno. Ou seja, eu preciso do cosseno e do seno definido lá anteriormente na minha tabela inicial, né? Com os valores da tabela e essa matriz aqui definida, eu aplico essa transformação e eu vou encontrar aqui localmente, ó, esse vetor 60,09 e menos 60,09. Isso quer me dizer o quê? Que localmente esse menos 60,09 ele vai no sentido contrário à incidência nodal que eu dei, porque a incidência nodal que eu dei me define o x local, e o x local aqui é para cá, né? Da esquerda para a direita. Então, por isso, né, da esquerda para a direita no sentido do eixo da barra, tá? Então, por isso que esse 60,09 é positivo e esse daqui negativo. Então, essa barra aqui está tracionada.
tá? Vamos escrever tracionada, porque a gente tem o T da transformação, para não confundir. Então, essa barra aqui está tracionada. E da mesma forma, a gente pode fazer isso para o elemento 2, né? Eu preciso, para caracterizar o F do elemento 2, eu preciso da matriz de rigidez do elemento 2 e do vetor de deslocamento do elemento 2, né? Vou colocar aqui 2. Com isso, a gente vai chegar nesse vetor de força aqui, né? Só que, especificamente para essa barra, a gente já tem, né, que o vetor de força global, não, aqui a gente tem que aplicar também a transformação, porque mesmo um dos eixos, o eixo local do problema coincidindo com um dos eixos globais, isso não significa que a gente não precisa fazer a transformação. A gente, né, aplicando a transformação, ó, olha só, a gente aplicando a transformação, né, descrita lá em cima, né, eu preciso da minha T transposta aplicada ao meu vetor global, né, eu fazendo essa transformação, eu vou chegar nesse vetor aqui, 33,34, 0, menos 33,34 e 0. Tá? Caracterizando aqui, ó, essa barra com esses dois elementos. O primeiro, né, localmente positivo, né, e o segundo, né, não. A incidência nodal que a gente deu para essa barra, ela foi, deixa eu só confirmar aqui, foi do nó 2 para o nó 3. Então, localmente, ele tem esse sentido, né? Que é a coordenada positiva. Né? O primeiro elemento, né, é positivo, ok, 33,34, ele acompanha. E o segundo é negativo, perfeito. Né? Ele vai no sentido contrário ao eixo local definido. Ok, perfeito. Vetorialmente coerente, 33,34. Essa barra aqui está em compressão, barra comprimida. Então, aqui é a barra comprimida. Ok. Eu lembro em sala de aula de ter destacado que a determinação das forças normais também, elas poderiam ser definidas a partir da seguinte expressão. Bom, força normal é tensão normal vezes área, né, da seção transversal. Então, a tensão ela é dada pelo módulo da elasticidade vezes a deformação, então vou reorganizar aqui essa expressão, aqui já com essa apresentação aqui, e eu sei que a deformação é a derivada do meu campo de deslocamento. E aí o que é que acontece? O meu deslocamento ele foi aproximado por elementos finitos, que no caso do elemento finito de barra, né, ele tem dois nós, duas funções de aproximação lineares, já definidas, né, φ1, φ2, com aquelas caras que a gente apresentou em sala de aula. Só que muito cuidado, por quê? Porque a aproximação ela vai ser definida por essas φs e pelos u's estabelecidos em coordenadas locais. Então, e o resultado que a gente obtém de deslocamento é em coordenada global. Então, a gente vai ter que transformar, se a gente adotar essa estratégia para definir as forças normais nas barras, a gente tem que transformar, né, os graus de liberdade globais em locais, para aí sim a gente utilizar as funções com esses graus de liberdade locais, definir a derivada dela e calcular a força normal. Tudo bem? Perfeito? Então, espero que esse vídeo possa te auxiliar no entendimento da disciplina. Até o próximo.